Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia e essa é a disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada neste primeiro semestre de 2022. E lá se vai o semestre, hein? Mais alguns dias, algumas semanas, e a gente já está na segunda metade de 2022. O tempo voa cada vez mais rápido. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui. Como vocês sabem, eu tenho um carinho muito especial por essa disciplina e, em especial, por essa turma que está se mostrando sempre muito participativa, muito engajada. Então a gente fica muito feliz de vir para cá, todas as oportunidades que a gente tem. Eu peço desculpas que hoje a gente começou a aula um pouquinho mais tarde, eu me atrasei aqui na entrada, e, por outro lado, eu tenho uma boa notícia, a gente também vai ter uma aula um pouquinho mais curta. Então eu vou terminar um pouquinho antes, para a gente atender essas correrias de semestre, que eu sei que não são só minhas, tá? Eu sei que vocês também aí estão com correria, com entrega de trabalhos e tudo mais. Então, hoje, em especial, a gente vai fazer uma aula um pouco mais curta, a gente vai ter aqui mais ou menos 1 hora juntos. Mas isso não significa que a gente vai mudar o nosso modo de fazer as coisas. Então, eu quero abrir esse encontro hoje, abrindo aí a palavra para vocês, oferecendo que vocês tragam questões, preocupações, alguma coisa sobre a lista de exercícios, alguma coisa sobre as questões do dia a dia, né, que a gente está lendo nos jornais. O que vocês teriam aí para mim, pessoal? Então, a gente tem a privatização da Eletrobras, temos a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, e a lista de exercícios mesmo eu queria falar sobre a questão 1 e 2 sobre macroeconomia. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre privatização da Petrobras, porque esse é um tema que a gente já vem tratando, né? Da Eletrobras. Da Ah, Eletrobras. desculpa, eu entendi você falando Petrobras. Tá, da Eletrobras. Então, qual que é a sua dúvida especificamente sobre isso, Tiagão? Dúvida nenhuma, só saber da sua posição em relação a isso. Ah, legal, legal. Tá, então vamos lá, pessoal. Olha só. Quando a gente tem, né, o histórico de industrialização do Brasil e as fases por que a gente passou, a gente observa um certo padrão, tá? É assim. Inicialmente, o Brasil era um grande fazendão, até que as pessoas começaram a se dar conta de que colocar todos os ovos na cesta da agropecuária não seria uma boa ideia. E, por outro lado, lá no século XX, na metade do século XX, a gente já percebia que as coisas que a gente produzia e vendia lá fora estavam cada vez mais baratas por causa da concorrência internacional. Por outro lado, as coisas que a gente precisava comprar lá de fora, principalmente tecnologia, ficavam cada vez mais caras. Produtos industriais e tecnologia ficavam cada vez mais caros. Então, na medida que o Brasil, né, se envolvia em comércio, em trocas com o resto do mundo, ele empobrecia. Cada vez que ele vendia, as coisas estavam ficando mais baratas, cada vez que ele comprava, as coisas estavam ficando mais caras. Essa relação entre o preço das coisas que você vende e o preço das coisas que você compra é chamado de termos de troca na economia. Então, os termos de troca eram muito ruins lá no século passado. Aí, uma série de pessoas muito inteligentes começaram a falar assim: bom, a gente precisa industrializar esse país para a gente não ficar tão dependente só do agronegócio e só de uma pequena elite ali voltada só para isso. Então, isso começou lá com Vargas, passou pelo Juscelino, passou pelo governo militar, a ditadura e tudo mais. E o que a gente conseguiu, num arco aí de tempo da ordem de 40, 50 anos, foi industrializar o Brasil, ou seja, trazer para cá todas as etapas de um processo de produção industrial. Então, a gente tem indústria petroquímica, a gente tem indústria química fina, a gente tem a siderurgia, a metalurgia, a gente tem produção de insumos básicos para a construção, a gente tem quase tudo, tá? O Brasil é um país muito abençoado em termos de recursos e, com isso, ele conseguiu estabelecer operações industriais bem amplas em quase tudo. No entanto, boa parte desse esforço para a industrialização veio com dinheiro do Estado. Então, o Estado aportou recursos, montou empresas estatais de petróleo, de aço, enfim, de açúcar, de cimento. O governo, para vocês terem ideia, gente, o Estado brasileiro já foi dono de empresa que fabricava preservativo sexual, né, para proteger as pessoas no ato sexual. Então, a gente já fez de tudo. O Estado acabou assumindo funções de produção. No final do século passado, fazendo a conversão para esse século,
o que o governo Fernando Henrique principalmente percebeu é que era assim, se eu mantivesse essas empresas na mão do Estado, elas seguiriam ineficientes, porque elas acabavam sendo cabides de emprego para político, e, além disso, ela não tinha recurso para investir. O Estado, mais ou menos, que esgotou a sua capacidade de investimento lá nos anos 80, então ela ia sendo sucateada. Ela é ocupada por interesses terceiros e ela não tem investimento. Então, várias dessas empresas, que eram muito grandes, que eram muito importantes, começaram a deteriorar e degradar. Então, o Fernando Henrique falou assim: bom, eu tenho que passar isso para o setor público. Eu já fiz, o Estado brasileiro já fez a industrialização. Agora não é hora de o Estado se preocupar com produção de minério de ferro, com o Estado preocupar com produção de aço. Ele tem que passar isso para quem sabe fazer, que é o empresário. Então houve um processo de privatização. Mas esses caras eram social-democratas. Então, eles, embora entendam a necessidade do mercado, eles sabiam que o mercado falha, que principalmente o mercado, quando não tem concorrência, não entrega resultados bons para a sociedade. Então eles falaram assim, bom, tudo bem, a gente vai passar esses ativos para a mão do empresariado, mas a gente precisa de alguma forma garantir que isso vai ser concorrencial, que vai ter disputa, que não vai ficar um monopólio privado. Senão ficamos todos na mão dessas empresas privadas, como hoje nós estamos na mão da Petrobras em muitas medidas. Então, eles criaram uma coisa chamada agências reguladoras. Nós temos agências reguladoras para o setor de saúde, agências reguladoras para o setor de medicamentos e de produtos químicos, agências reguladoras para o setor energético, que inclui o setor elétrico do qual a gente está falando, a gente tem agências reguladoras para o setor de petróleo. Só que esse plano de criar agências fortes, independentes, compostas por membros da sociedade civil, do próprio empresariado e do governo, que fariam ali uma espécie de uma regulação equilibrada, né, levando em conta todos os olhares, esse plano ficou pela metade. Então, muita gente era contra esse processo e acabou sabotando, boicotando ou interrompendo. Então, o fato é que a gente vendeu a grande maioria das empresas do setor elétrico, mas a gente ainda mantém muitas dentro de um sistema chamado Eletrobras. Então, a gente tem ainda o Estado cuidando de um setor que é de produção, que é claro, é um setor muito importante, é estratégico, mas é algo que tem que estar na mão de quem sabe fazer, que é empresário, que vai colocar dinheiro, vai buscar dinheiro em Banco Internacional de Desenvolvimento, vai adotar novas tecnologias e tal. E vai tentar evitar que essas empresas se transformem ou voltem a ser cabides de emprego. Então, a gente está no meio de um processo. O que nos falta fazer ainda é vender algumas operações. A gente precisa criar um ambiente concorrencial. Em vários desses mercados a gente não tem. Só para dar um exemplo, tá? As telefônicas que a gente tem aí, as 3, elas todas foram frutos de privatização. Só que um mercado com 3 companhias não gera concorrência. Então, esse processo não foi feito da maneira completa ou da maneira correta. Nesse processo de privatização, era preciso que a gente tivesse uma atenção muito grande em criar ambientes concorrenciais e ter uma agência reguladora forte, independente, que não é o presidente com os destemperos, ideias do dia a dia que ele tem, que vai lá e vai mudar. Então, era preciso que tivesse essa forma de arena de debates de alto nível para pensar o desenvolvimento do Brasil, para pensar... Um exemplo disso é o que é essa polêmica em torno da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras tem uma política de preço que é mais importante do que a Agência Nacional de Petróleo, que o órgão regulador não dá a palavra final sobre o preço da Petrobras. Mas se aquele é um ambiente regulado, tinha que todo investidor, qualquer pessoa que comprasse a ação da Petrobras, tinha que saber que qualquer hora pode vir uma definição do órgão regulador e alterar alguma coisa do funcionamento daquele setor. Eu não estou defendendo que seja feita intervenção toda hora para segurar o preço aqui para mandar para lá, vocês sabem. Mas eu também acho que aquele setor precisa de uma agência reguladora forte. E ainda mais quando a gente tem uma empresa que domina 85%, 90% de determinados segmentos do mercado de petróleo. Então, ali não está bem feita a coisa.
No caso da Eletrobras, a gente já tem um pouco mais de concorrência nesse setor, mas a gente tem muita mudança tecnológica, muitos desafios que estão vindo por aí, e a gente tem marcos regulatórios que vão sendo criados na medida que a gente vai mudando. Então, assim, em linhas gerais, eu acho interessante a privatização da Eletrobras. Mas, mais uma vez, a gente não vai ter resultados tão bons se a gente continuar tendo agências reguladoras fracas. A ANEEL não é uma agência reguladora tão fraca como, por exemplo, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. A ANEEL intervém e regula, por exemplo, o reajuste de tarifas. Mas a gente vai precisar, de alguma forma, entender qual que é o impacto de uma privatização da Eletrobras no ambiente concorrencial. Se essa entrada dessa empresa na mão de um grande grupo internacional for diminuir a concorrência, o resultado vai ser ruim. Tá? Eu já digo logo de cara. E aí eu seria contra. Então, o modelo em que se vai fazer essa privatização é muito sensível. A gente precisa cuidar bem direitinho para não fazer bobagem ali. Diga lá, Thiago. Aqui, vou dar um exemplo da Austrália, por exemplo. A Austrália você não tem, por exemplo, energia elétrica, né? A grande base é energia termoelétrica, minério ou solar. E como você mesmo fala várias vezes, lá você tem uma concorrência muito grande. Então, quando você vai botar uma energia elétrica na sua casa, tem sempre alguém, como se fosse uma empresa telefônica ou de TV a cabo, que vai lá te oferecendo condições melhores, ou seja, de pagamento, ou seja, de fornecimento, ou seja, de taxa, ou seja, com cashback, ou seja, com alguma coisa do tipo. Então, lá você tem uma concorrência muito maior do que aqui no Brasil, por exemplo, né? É verdade. E isso deve fazer toda a diferença do ponto de vista do consumidor, viu, Thiago? Eu não conheço tão bem como você a vida por lá, mas embora a energia elétrica seja um artigo caro em qualquer lugar, mas eu tenho a impressão que isso deve trazer uma qualidade de vida um pouco melhor nesse sentido, tá? Deve ter uma regulação ambiental rigorosa lá também. A gente sabe que é um país muito sério nesse aspecto também. Mas é isso, cara. A regulação vai criar ou não um ambiente favorável. Então, aqui, na nossa disciplina, pelo menos, a gente coloca de lado o maniqueísmo, tá? A gente não considera que uma coisa é boa ou má. A gente entende que algumas coisas fazem bem e também tem consequências negativas. Então, vocês não vão me ver aqui dizendo assim, privatiza tudo, como determinados ministros da Fazenda têm vontade de fazer. Vocês não vão ouvir isso de mim. A minha ideia é assim, claro, não há razão porque o Estado brasileiro vai produzir carvão. O Estado brasileiro vai produzir energia elétrica. Eu não vejo razão para isso. No entanto, se eu tenho uma empresa que é estatal, que é importante para o setor, e eu simplesmente entrego na mão de um grande grupo internacional, e esse cara vai explorar um poder de oligopólio, de monopólio, não vai ser bom. Eu falo logo de cara, não é uma boa ideia privatizar se você não tiver em mente o impacto sobre a concorrência. Então, a discussão que está sendo feita agora vai muito nessa linha. O Tribunal de Contas da União está preocupado com os termos da concessão, da venda, da licitação, seja lá como vai ser, e ele está preocupado com as análises concorrenciais. Se isso daí vier a trazer mais concorrência para o setor, aí bora, vamos embora, pode ser uma boa. Se não for, não vale a pena. Tá? Agora, só para completar uma coisa, tá, gente? Tem muita gente que ainda sucumbe a uma retórica meio populista, dizer assim, isso é um ativo do povo brasileiro. Pessoal, eu sei que a gente pode ter gasto muito dinheiro para construir essa empresa no passado, talvez até mais do que era necessário, o que já nos dá uma certa preocupação. Mas o ponto é, se você pega uma Ferrari e coloca na mão do Schumacher, esse cara se transforma no maior campeão de todos os tempos. Agora superado lá pelo Hamilton. Mas se você coloca essa mesma Ferrari na mão do Rubinho Barrichello, o cara vai lá e durante um tempo é um dos maiores pilotos em termos de número de corridas, mas ele não ganha nenhum campeonato. A mesma coisa é uma empresa. Você bota na mão do sobrinho do Renan Calheiros, do bisneto do José Sarney, do amigo do Arthur Lira, esse negócio pode até dar dinheiro, pode até funcionar, mas não é o Schumacher.
Se você quiser o Schumacher, você vai ter que pôr alguém de mercado. Alguém que é treinado naquilo, conhece o setor, pensa de longo prazo, sabe onde captar recursos, sabe como sair das tetas do Estado e entregar bons serviços, tá? Então, não é uma coisa maniqueísta, não garante que sempre dá certo, mas a tendência é essa, e isso tem acontecido em todo canto do mundo, tá? E assim, só para concluir, eu não acho nada ruim que o Brasil tenha gasto tanto dinheiro público na construção desses ativos, não. Acho legal. Acho que é bom que isso faça. E só para vocês terem uma ideia, a quantidade de recursos recolhidos pela Vale do Rio Doce, seja na forma de impostos, seja na forma de royalty, né, o direito de exploração das jazidas de minério gigantes do Brasil, o volume de recursos que essa empresa paga ao Estado brasileiro depois de ter sido privatizada é 6, 8, 10 vezes maior do que a gente recebia antes da privatização. Então, na hora que a gente entrega o controle para uma agência, para um setor privado, a gente às vezes não se dá conta de que aquela empresa mais eficiente, crescendo mais, ela entrega um monte de dinheiro para o Estado. E aí isso, obviamente, faz diferença. Qual que era o segundo ponto, Tiagão? Suécia e Finlândia na OTAN. Pois é, cara, isso é uma seara assim, que eu conheço pouco, tá? Eu sou economista. A minha leitura de geopolítica é de alguém de fora, que entende ali um pouco sobre a história desses países, mas se preocupa, tá? Eu acho que isso não vai acontecer, tendo em vista que a OTAN tem lá uma cláusula que uma adesão só pode ocorrer quando há unanimidade. E a Turquia já falou que não vai votar a favor. Então, salvo a gente ter aí uma grande mudança, reviravolta no estatuto da OTAN, essa adesão não vai acontecer. O que é mais provável de acontecer é uma espécie de um pacto extra-OTAN, e principalmente envolvendo os países da Europa. Então, pelo que eu tenho lido e escutado, o que deve acontecer é a criação de um bloco militar só europeu. E, obviamente, vai ser muito próximo da OTAN, uma vez que vai ter muitos países que estão nos dois grupos. Mas tudo indica que a solução para impedir a espécie de uma ameaça maior por parte da Rússia deve ser o fortalecimento de uma aliança militar europeia, excluindo os Estados Unidos. Então, esse é meu pitaco, é o que eu tenho lido por aí, mas não sei se vai acontecer, porque geopolítica não é exatamente a minha praia. Você pensa assim também? Sim, eu estava lendo sobre e também eu já suspeitei disso, né? Porque a Europa em si, ela está um pouco... Hoje ela se viu muito vulnerável em questões militares, né? Porque você tem a Rússia ali do teu lado, gigante, grande, com o tanto de arma que tem. E não só a Rússia em si, você tem a Ásia nesse poder todo. Você tem Paquistão, Cazaquistão, China, Índia, e a Europa se viu muito vulnerável depois desses eventos. Então, eu acho que vai mais nessa questão. E quando a gente fala de armamento, não tem como a gente deixar de falar de economia, porque a indústria armamentícia move trilhões de dólares, né? Então, como vai ser feito essa migração, porque você sabe que um país ele tem determinado orçamento para investir em diversas áreas. Quando você fala da União Europeia, que, querendo ou não, dá para você até colocar num orçamento, porque o orçamento é diferente, né? A União Europeia ela funciona como se fosse um paizão, de vez em quando. Como vai ser dividida essa renda, que seria, por exemplo, para pesquisa, desenvolvimento, alimentação e tal, uma fatia um pouco maior hoje vai para a questão militar. Então, eu estou nesse impasse. Como é que vai ficar isso? Porque querendo ou não, vai ter uma regressão em diversas áreas, né? Eu acho, Tiago, assim, o inimigo externo comum é uma das forças mais poderosas para formar aliança militar. Então, se vários países da Europa se sentem ameaçados pela Rússia, é natural que eles se articulem, distribuam entre eles ali o papel para produzir determinados armamentos, comprar junto e tal, e de alguma forma eles têm uma estratégia militar comum. E, obviamente, é mais orçamento, com certeza, você tem toda a razão, vai ter mais gasto.
independente de ser produzido na própria Europa, se vai ser importado de fora. O Ciro Gomes fica falando dessas coisas, fica dizendo assim, o Brasil está comendo mosca, ele deveria ampliar sua participação no mercado de armamentos. Eu tenho cá minhas dúvidas em relação a isso, mas talvez porque eu seja um cara, talvez excessivamente pacifista, mas vamos embora. Vamos falar um pouquinho da lista de exercícios. Eu sei que alguns de vocês estão com algumas dúvidas aí, e a entrega da sexta lista é até amanhã, dia 19. Então, queria dar a chance aí de vocês perguntarem uma questão específica, o que a gente poderia dar uma olhada? Eu estou em dúvida precisamente nas questões 1 e 2, sobre macroeconomia. Certo, então vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Por favor, confirmem para mim que vocês estão vendo aí a questão 1 e 2. Sim, sim. Legal, obrigado. Então, a questão 1 fala assim, sobre a macroeconomia, os ciclos econômicos e o ritmo das atividades da economia, marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. Então, a primeira fala, os ciclos revelam a alternância de períodos de expansão e retração da economia, com fortes impactos sobre... Opa, não é isso que eu queria fazer, não, senão eu vou mostrar a resposta aqui. Já mostrei, né? Mas, enfim... Deixa eu compartilhar aqui para mim, como se eu fosse responder. Senão eu vou entregar as respostas todas para vocês. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Só um minuto, pessoal. Vocês estão me ouvindo ainda? Uhum. Sim. Vamos lá. Interromper compartilhamento. Copiar. Deixa eu começar de novo aqui. Pronto. Aqui agora eu acho que eu consigo manipular sem alterar as respostas, sem revelar as respostas. Então vamos lá, compartilhar. Pronto. Agora vamos ver a questão 1, né? Está dizendo, a primeira frase fala assim, a macroeconomia estuda os fenômenos como a inflação, o desemprego e a escolha individual de uma família entre alternativas de aplicações financeiras. Aí você tem que dizer se esses 3 pontos, se um deles não for da macroeconomia, já é uma afirmativa falsa, tá? A segunda fala assim, a expectativa de ganhos dos agentes e as decisões de investimento de empresários são muito impactadas pela informação sobre a trajetória do PIB em uma determinada economia. Você está falando aqui, a expectativa afeta a trajetória do PIB? Sim ou não? Terceira fala, os ciclos revelam a alternância de períodos de expansão e retração da economia, com fortes impactos sobre os níveis de emprego e renda das famílias. Então, é uma definição do que seria ciclo econômico, você concorda ou discorda. E a última fala, um dos objetivos do governo ao estabelecer políticas macro é tentar suavizar a trajetória do PIB em torno de uma tendência de crescimento. Então, é essa a lógica da intervenção do governo? É assim que funciona ou não? Tem alguma questão específica, Tiago, sobre essas afirmativas? Eu tava só em questão do governo tentar suavizar a trajetória do PIB, mas eu fiquei tipo, como assim suavizar a trajetória do PIB? O governo ele entraria num processo contra o desenvolvimento? Seria mais ou menos isso? Essa é uma pergunta boa. O nome disso é política contracíclica. É assim, na hora que está a recessão, o governo entra gastando para tentar reanimar a economia. Na hora que a economia está bombando, está superaquecida, o governo deveria gastar menos para não jogar mais álcool na fogueira, não jogar mais combustível na fogueira, e aí, eventualmente, criar inflação, essas coisas todas. Então, teria o governo atuar de forma contracíclica, porque o que a gente observa é que, se não atuar, a tendência é que a gente tenha oscilações excessivas, sabe? A gente, ora, vá para a euforia máxima, ora a gente vai para um pânico que acha que o mundo vai acabar. Então, essa ideia de suavização não está, de fato, muito distante do que as pessoas pensam, não. Legal. Vamos para a questão 2. Qual das afirmativas abaixo não apresenta um exemplo ou ilustração de política macroeconômica? Então, vamos ver. A primeira, ao cobrar mais impostos de um setor que tem alto impacto ambiental, o governo pode acabar estimulando o desenvolvimento de outros setores que usam tecnologias limpas. Então, aqui você tem uma frase que diz respeito à atuação setorial.
isso daí é macroeconomia ou isso é microeconomia. A segunda fala assim: o Banco Central de um país atua para elevar a taxa de juros de empréstimos quando percebe que a inflação e o custo de vida das famílias estão subindo demais. Isso aqui é um fenômeno que afeta a economia como um todo, é uma coisa específica de uma pessoa, de uma empresa ou de um setor. A terceira fala: o ministro da Economia busca conter os gastos públicos previstos por outros ministérios, quando desconfia que o governo está arrecadando menos impostos do que se esperava. Mais uma vez, a gente está falando de uma coisa geral da economia como um todo, ou algo específico de uma pessoa, de uma empresa ou de um setor. E a quarta fala: ao iniciar ou acelerar a execução de obras públicas, como na construção de hospitais, escolas e rodovias, os investimentos do governo federal podem ajudar a reduzir o nível de desemprego. Mais uma vez, é uma coisa que afeta uma cidade específica, um setor específico, ou é algo do tipo o ambiente geral da economia? Se for algo relativo ao ambiente geral da economia, então aquilo vai ser macroeconomia. Se não for, aí é outra coisa. É porque, professor, vou te dar um exemplo. Ali na opção A, né? Aí você fala de desenvolvimento, estimular a procura por energias limpas. Mas quando faz isso, teoricamente, você já começa a alcançar outras áreas de desenvolvimento, né? Por mais que a pergunta seja nichada, você começa a desenvolver outras áreas, né? Porque se você desenvolve energia limpa, você tem menos impacto ambiental, você começa a ter mais eficiência em determinados setores, você aumenta você diminui o problema de desemprego, porque você começa a diversificar a indústria e tal. Então, fiquei um pouco nessa dúvida, assim, porque para mim, nesse caso, seria algo macroeconômico, por mais que você esteja tratando um setor isolado. Eu entendi, mas aí vou te dar assim, uma sugestão, meia palavra basta, né? Eu acho que você está lendo demais da pergunta. Você está indo além do que a pergunta simplesmente coloca. Então, aí você pode estar estendendo a leitura além do que a frase está colocando, mas, enfim, já dei a dica fundamental, mas meu ponto é esse. Legal, muito bom. Alguém mais gostaria de trazer uma questão específica para a gente olhar junto aqui e tentar dar uma força? Deixa eu ver aqui, tem alguém com a mãozinha levantada. Márcia. Pode falar, por favor, Márcia. Ou então... Bom dia. Bom dia. Não é sobre a lista, e ao mesmo tempo, né, porque é mais uma questão da aula passada do assunto, sobre a análise do PIB, a ótica da demanda e a ótica da oferta. Quando você puder falar sobre isso, aí eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre a lista. Não, a gente pode falar agora. Pessoal, olha só, como eu disse para vocês, se a gente pegar um grupo, né, a turma da nossa disciplina, eu posso dividir essa sala por vários critérios. Eu posso falar assim, eu vou separar quem mora em Recife e quem mora na região metropolitana. Aí vai ter 25 em Recife, 15 da região metropolitana. Professor, Oi. Um instante, desculpe interromper. Você prefere falar no geral ou quer a minha dúvida específica? Pode ser a dúvida específica. É por causa do tempo só. Claro. É sobre a participação dos investimentos na ótica da demanda. Eu fico sempre pensando que investimento é algo relacionado à produção, né? À oferta. Aí eu fiquei confusa aqui depois da aula, olhando o que significa mesmo esse investimento na ótica da demanda. E aí entra um pouco também dos gastos do governo, assim, essa é mais, dá para entender melhor, mas eu também gostaria de esclarecer. Tá, excelente, olha só, essa é uma confusão que não é só você quem fez, não, tem gente muito boa por aí que vai para a televisão e fala bobagem, porque não teve uma orientação mais clara, tá? Então vamos ser bem objetivos aqui. Se eu hoje decido construir uma nova fábrica em Pernambuco, eu vou ter que encomendar um monte de materiais metálicos da metalurgia, eu vou ter que comprar um terreno importante ali, próximo de Suape, eu vou ter que contratar um monte de gente, eu vou ter que pagar alguns impostos, eu vou ter que comprar insumos, eu vou ter que comprar um monte de coisa que, inicialmente, eu estou só comprando.
Depois que eu começar a montar a fábrica, eu já começo a querer operar. Mas, às vezes, até uma fábrica entrar em operação, ela gasta 2 anos de construção. Nesse período que eu estou só comprando, mas ainda não comecei a vender nada, o efeito é só na demanda. Então, é desses gastos que a gente está falando quando a gente fala em investimentos, tá? É a construção, o processo de construção de capacidade produtiva. Então, eu preciso contratar equipamentos, eu preciso instalar uma fiação, um cabeamento da internet na fábrica. Tudo isso eu estou comprando de outros setores. Na hora que a fábrica está prontinha e começa a operar, aí ela vai ter efeito na oferta. Mas até esse momento, aquilo é investimento. Tem muita gente que acha que gasto dessa forma não gera inflação, não geraria impacto na inflação, na escassez dos produtos, porque vai oferecer coisa também. Vai daqui a pouco aumentar a oferta, a disponibilidade de recursos. Mas não entende que tem uma temporalidade aí. Entre eu fazer gastos, quando eu estou comprando fiação, eu estou comprando aço, eu estou comprando serviços para montagem de estruturas metálicas, eu estou comprando equipamentos tipo tratores, empilhadeiras e tudo mais. Todo esse tempo, eu estou gerando economia, eu estou fazendo demanda. Na hora que a fábrica começa a operar, lá na frente, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos depois, aí vai ter impacto sobre a oferta. Mas então, investimento é esse processo de construção de capacidade produtiva, tá? Depois que a fábrica entrar em operação, o que ela vender, o que ela aqui, aí entra já na parte da oferta. Ficou mais claro? Perfeito. Sobre os gastos do governo, você poderia detalhar novamente? Tá, os gastos do governo mais ou menos têm a mesma perspectiva, porque tem gastos do governo que são tipo consumo do governo. Então, se o governo comprar café para ter lá numa repartição pública para ter café, a pessoa toma um café e acabou. Então é só gasto, aquilo ali é só a parte de consumo, entre aspas, do governo. Se eu pagar salário de um médico que trabalha aqui na UPA, isso também é gasto, isso é demanda, isso é contratação de serviços e tal. Então, de alguma forma, entra tudo como parte da demanda. Agora, se eu vou lá e construo uma ponte, aí, até que a ponte esteja pronta, eu estou pegando serviço dali, fazendo licitação daqui, comprando cimento, comprando arame, comprando tal. Eu estou gerando demanda, busca por bens e serviços da economia. Depois que a ponte estiver construída, já fizer parte da infraestrutura daquela região, ela vai contribuir com a oferta de um serviço, que é o serviço de transporte. Então, aí, lá na frente, quando ela estiver em operação, ela vai ter impacto sobre a oferta. Uma construção da ponte é investimento. A operação da ponte não é. Se a ponte já existe, aquilo ali não vai entrar na conta do investimento. Legal? Entendi. É curioso, sabe, Márcia, que tem muita gente que fala assim, não, eu vou tirar os investimentos da conta de déficit público, porque aquilo ali não pode ter essa preocupação, ninguém pode barrar. É uma bobagem, gente. Se é gasto, não é um nome que a gente vai dar, é que vai afetar o efeito, vai mudar o efeito na economia. Se eu quiser chamar gasto de macaco, pronto, gasto agora é macaco. Ah, vou fazer macaco, compra aquele macaco e tal. Se eu quiser chamar gasto de janela. Ah, nós estamos com muita janela esse trimestre aqui, está crescendo bem janela. O nome que eu vou dar não afeta o que a coisa faz na economia. Então, é uma coisa meio populista, meio destemperada. Invenções do Brasil, coisa que ninguém faz em nenhum canto do mundo. O Brasil fala, o político brasileiro fala, tive uma ideia. Quando esse pessoal tem uma ideia, gente, vem cada coisinha que você fala, eita, Brasilzão, lá vamos nós. E essa análise, esses 3 critérios aí, não sei, as categorias, elas são... Tem uma pergunta aqui. Elas são parecidas, né? No mundo inteiro, assim. Os percentuais. Isso daí é um padrão. A maneira como a gente classifica essas coisas. Igual eu dei o exemplo da educação ser tratada como consumo. Isso é uma prática baseada
um sistema de contabilidade internacional. E ele é adotado no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. Nesse caso, não é uma bobagem brasileira, não. É uma bobagem global, nesse caso. Essa ótica da oferta, ela considera os 3 setores de produção, né? São aqueles setores que a gente aprende lá no ensino médio, primário, secundário, terciário. Ela leva em consideração esses setores, é isso? Grosso modo, tá, Márcia? Porque às vezes tem algumas coisas que são meio distintas. Quer ver, ó? Se você pegar, assim, uma mineração, uma exploração de uma jazida de algum mineral, isso daí é indústria ou isso daí é setor primário? Aí você fala assim, bom, esses caras não contratam matéria-prima, eles produzem a própria matéria-prima. Então, é setor primário. Então, nesse caso, é setor primário e, portanto, não secundário. Secundário, geralmente, é aquele que a gente associa com a indústria. Mas se você for olhar entre as categorias agropecuária, indústria e serviços, aí vai para a segunda categoria, vai para a indústria. Então, tem algumas distinções entre essas duas classificações, tá? E esse exemplo é o mais revelador. A gente pegar uma mineração, ela, tecnicamente falando, é considerada uma indústria, e não agropecuária, obviamente. E, por outro lado, se a gente dividir entre primário, secundário e terciário, ela vai estar no setor primário. Entendi. Só mais sobre a flutuação da categoria indústria, você poderia relembrar, por favor? Claro. Olha só, a gente tem 3 grandes setores na divisão que a gente fez. A gente tem a agropecuária, a gente tem a indústria e tem o serviço. Os serviços tendem a ser mais estáveis, porque são coisas que a gente precisa e que fazem parte também, muitas vezes, de categorias de consumo, e o consumo tende a ser mais estável. Se um dentista, né, que tem uma renda variável, se em um determinado mês ele atendeu pouco paciente, pouco cliente, não significa que ele vai mudar da sua casa, parar de pagar aquele aluguel. Se for preciso, ele tira um dinheiro emprestado para pagar suas contas naquele mês, e no outro mês, quando o movimento no consultório odontológico melhorar, ele vai lá e paga o empréstimo. Então, ele tende a suavizar. O consumo dele vai ser mais ou menos do mesmo patamar. E isso acaba sendo contratação de serviços. Então, os serviços tendem a ser mais estáveis. A indústria é um pouco mais instável, que depende muito de concorrência internacional, do dólar e tal. E o mais instável de todos é a agropecuária. No caso da agropecuária, a gente tem a incerteza associada com os riscos climáticos, né? Chove mais, chove menos, é uma coisa que não está no controle, né, do produtor. E, por outro lado, a gente tem uma forte influência do dólar também. Então, boa parte do produto agropecuário que a gente produz, a gente vende fora. Então, se mudar o dólar, aqui e ali vai ter impacto sobre esse setor. Pode estimular a produção ou pode até atrapalhar a produção. Ok. Eu acho que a minha outra dúvida você ficou de falar nessa aula, que é sobre esse rapaz chamado deflator. A gente vai falar agora. Hoje a gente vai falar dele. Beleza. Ok, obrigada. Obrigado, gente. Muito bom que a gente tenha essa parceria aí, selecionando os pontos que a gente tem que voltar e tudo mais. Tá, então, pessoal, eu vou compartilhar aqui com você a tela que a gente terminou conversando no nosso último encontro. A gente estava fazendo a distinção entre uma medida chamada PIB real e o PIB nominal. Tá, então, o PIB real, primeiro vamos ver o outro nome dele, tá, o apelido dele. É também chamado PIB a preços constantes. Opa, agora já deu uma informação. E o PIB nominal tem um outro nome também, é chamado de PIB a preços correntes. Qual que é a ideia aqui, gente? Se de um ano para outro eu produzir 100 cadeiras, mas no primeiro ano as cadeiras custavam R$50, no segundo ano as mesmas 100 cadeiras custavam R$75, se eu fizer a soma do valor monetário, vai parecer que houve um crescimento. Mas foram 100 cadeiras. Na real mesmo, não teve crescimento. Eu não produzi tanto a mais. Aliás, não produzi nada a mais. Eu só fiz a mesma coisa que o ano anterior. Então, como é que eu faço para lidar com isso? Eu falo assim, eu vou sempre ver o valor da produção de um ano usando os preços de um ano específico.
Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, a gente fixou o preço de 2001 e foi vendo qual que seria o valor monetário da produção em 2002. Aí, ao invés da gente ter um crescimento que saltava de 200 para 600 e de 600 para 1.200, que era ilusão, né, que na verdade uma boa parte disso era só aumento da inflação, a gente acaba vendo uma produção que saltou de 200 para 350 e não para 600, e dali para 500 e não para 1.200. Então, a gente está usando os preços de 2001 para ver qual seria o valor da produção no ano de 2002, no ano de 2003. Porque aí o valor monetário, se mudou, é por causa de mudança na quantidade. Tá, agora vamos chegar ao tal do deflator. Se nessa primeira categoria aqui, ó, de PIB nominal, a gente tem um impacto de preços e de quantidades, né, fazendo com que o valor suba de 200 para 600. E se nessa segunda categoria aqui, chamada a preços constantes, a gente tem impacto só de quantidade, uma vez que os preços estão fixos, lá o mesmo de 2001, então, aqui, nessa medida de PIB real, a gente tem só o efeito de quantidade. Aqui, a gente tem o efeito de preço e de quantidade, para explicar esse crescimento de 200 para 600. Se no primeiro eu tenho preço e quantidade, e no segundo eu só tenho quantidade, se eu dividir o primeiro pelo segundo, corta a quantidade e fica só o efeito preço. Então, o deflator é uma espécie de índice de inflação dos preços, dos produtos que compõem o PIB. Aí você fala assim, bom, então, por que a gente não usa isso para calcular o custo de vida das famílias? Ora, eu vou te devolver a pergunta. Quando foi a última vez, Tiago, que você comprou saca de café? Aí você fala assim, não, saca de café? Não costumo comprar. Aí eu falo assim, ô Augusto, como é que está aí sua compra de tonelada de minério de ferro? Aí você fala, não, tá louco, professor? Eu nunca comprei tonelada de minério de ferro, não. Mas pronto, mas no cálculo do PIB essas coisas estão lá. Então, se eu usar o deflator para medir custo de vida, essa não é a medida precisa. Para calcular o custo de vida, eu preciso ir lá para os bens e serviços que o consumidor paga. Esses é que vão fazer a diferença no dia a dia das pessoas. Então, eu precisava ver só aqueles produtos, digamos, de consumo, os produtos finais, tá? Mas o deflator quer dizer que ele é pouco importante? Não. Quando a gente está medindo a inflação, entre aspas, né, dos preços que compõem o PIB, a gente está tendo uma medida de quanto mais cara está a produção no Brasil. Então, se por acaso a gente tem as estradas ficando pior, de modo que todo o transporte acaba tendo um custo maior para trocar mola, para trocar pneu de caminhão e tudo mais, se os custos lá na produção estão subindo, a gente vai ver uma inflação no PIB aqui, ó, uma elevação dos preços de produtos que compõem o PIB. Então, essa medida é importante, o deflator. Ele vai nos dar aí uma noção de quanto que está cara a produção no Brasil, lá no atacado, lá dentro da fábrica, os custos, tá? Em geral. Mas quando a gente quer falar de custo de vida das famílias, aí a gente vai usar outra estratégia para tentar pegar os preços que realmente são comprados pelas pessoas, tá certo? Fez sentido, Márcia? Um dia eu vou entender. Não, mas vamos fazer desse dia hoje. Não. Pode repetir essa ideia aqui do deflator aí, em relação ao... Tá. Essa última ideia aí que você falou, tá. do crescimento. Tá, então, olha só. Se a gente tiver o custo, como eu falei, custo de energia elétrica. Poxa, quem é que usa energia elétrica? Todo mundo. Cada restaurante tem uma conta de energia elétrica, cada fábrica tem uma conta de energia elétrica, cada família tem uma conta de energia elétrica. Então, se a energia elétrica sobe muito de preço, acima da inflação, vai ficar mais caro fazer tudo. Vai ficar mais caro fazer sapato, vai ficar mais caro retirar minério do chão. Ah, como assim? A energia elétrica também está na produção mineral? Está em todo canto. Você não tem que iluminar uma mina? Você não tem que manter as instalações da empresa iluminadas e tal? Então, está também a energia elétrica.
Então, se um custo da economia aumenta, ainda que ele não tenha chegado lá no consumidor final, que não é esse caso, né? No caso da energia elétrica chega em todo mundo, mas se ele atacar só lá nas fábricas, depois as fábricas vão tentar repassar esse custo nos preços para o consumidor, mas pode não conseguir. Se a gente estiver no meio de uma recessão, ele tenta cobrar mais caro, ninguém compra. Tá? Então, essa medida do deflator, ela mede variações nos custos de produção de uma economia. Ah, mas isso não vai bater no consumidor? Depende. O vendedor, o produtor, com certeza vai tentar repassar esse custo, mas ele pode não conseguir. Se tiver pouca concorrência, ele passa tudinho. Se tiver mais concorrência, fica mais difícil. Quem passar mais custo acaba perdendo cliente. Então, aí a produção prefere, digamos, trabalhar com uma margem de lucro um pouco menor. Ah, eu aumentei o custo, mas eu não vou aumentar tanto o preço. Mesmo que a minha margem fique um pouco menor, pelo menos eu continuo com uma posição forte no mercado. Então, o deflator é uma medida dos custos da economia. Por quê? Porque ele vai mensurar o valor de uma tonelada de minério de ferro, o valor de uma saca de soja de 50 quilos, o valor de uma saca de feijão de 50 quilos. Nenhum de nós compra isso. Né? A gente não compra. Quando foi a última vez, Márcia, que você comprou uma tonelada de aço? Tonelada de aço? Nunca! Pronto. No cálculo do deflator, como essas coisas entram lá no cálculo do PIB, então isso vai afetar lá a medida dessa inflação entre os componentes do PIB. Esclareceu, obrigada. De nada, que é isso. Pois é, pessoal, já que a gente está falando do custo de vida, vamos passar a tratar dessa temática, né? Nós estamos vivendo um período hoje que a inflação voltou a um patamar acima de 10%, ou seja, voltou a um patamar de 2 dígitos. O que é isso, gente? Quando a gente fala que a inflação está 12%, a gente está dizendo que uma média bem grande, envolvendo 20 mil produtos, a gente tira a média de quanto que cada um subiu, se algum caiu, se outro subiu, se um subir mais, a gente tira a média da variação de 20 mil produtos e fala assim, na média, quanto que subiu. E a gente compara, geralmente, com o mesmo período do ano anterior, para ter uma noção, assim, mais ou menos de médio prazo. Então, comparado com abril de 2021, a inflação foi de 12%. Ou seja, em média, aqueles 20 mil produtos subiram 12%. É natural que qualquer pessoa olhe para isso e fale assim, não, lá em casa foi muito mais. Isso daí é o governo que está escondendo. É esse governo safado, ele está escondendo os números. Pessoal, independente do governo ser safado ou não, sempre a gente tem essa sensação que a nossa inflação é maior do que a inflação que o governo está dizendo. Por quê? Porque a gente tem lá 200, 300 produtos que a gente compra por mês. E a inflação é calculada com base em 20 mil itens, em 12 capitais diferentes do Brasil. Então, cidades maiores, menores, cidades perto da fábrica, cidades longe da fábrica, cidades perto do pequeno produtor rural, cidades distantes do pequeno produtor rural. Tem toda uma grande amplitude aí nessa pesquisa. E a gente compra no mesmo supermercado todo mês. A gente compra só aqueles 40, 50 produtos ali no nosso carrinho. Então, como é que a média de 40, 50 produtos vai ser igual à média de 20 mil produtos? Só se for uma coincidência, tá? Tá, mas de toda forma, é preciso a gente entender o termo inflação. Inflação é uma elevação continuada, ou seja, por muitos períodos, e generalizada dos preços na economia. Então, sobe o preço do café, sobe o preço do feijão, sobe a energia elétrica, sobe o pneu, sobe o valor, o preço do automóvel, sobe o preço do guardanapo, sobe o preço da camisa, sobe o preço do celular. Quando está subindo geral o preço, assim, é o que a gente chama de inflação, tá? A gente, obviamente, precisa monitorar essas coisas. E a gente tem sofrido recentemente com problemas muito graves. A gente teve crise hídrica no ano passado, que manteve a geração de energia elétrica muito cara.
aquelas bandeiras vermelha, bandeira preta, bandeira roxa, e tome tarifa na conta de energia elétrica. Ora, energia elétrica, eu acabei de falar aqui, afeta tudo. E aí os produtores, os vendedores vão tentar repassar para o consumidor. Se der, vai todo mundo repassar, vai depender do estado da economia, vai depender daquela queda de braço. Sim, Luiz, mas de onde vem esse tal desses 20 mil itens que você disse aí que entra na conta? Vem de uma coisa chamada Pesquisa de Orçamento Familiar, POF. Pessoal, vocês são de ciência do consumo, vocês precisam demais saber dessa historinha aí, tá? Vocês precisam conhecer a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. Então, o IBGE, às vezes, gasta mais de um ano fazendo um levantamento muito detalhado em muitos lugares do Brasil para tentar entender quais são os hábitos de consumo de uma família que está em Manaus, de uma outra família que está no Rio Grande do Sul, uma família que está lá no Centro-Oeste. Então, para entender o que é o hábito de consumo das pessoas, a gente faz uma pesquisa bem ampla. Essa pesquisa é cara. E aí, a gente sabe que os hábitos das pessoas mudam. Se eu for perguntar assim, quem que comprava aplicativo de celular há 10 anos atrás? Quase ninguém. A gente achava que aquilo ali vinha no celular, que era alguma coisa lá. Ninguém pagava para ter um aplicativo específico. Hoje em dia, o cara faz o regime, faz a dieta, aí ele paga um aplicativo. Aí ele faz meditação, ele tem lá um aplicativo também pago. Aí ele escuta música pelo celular, ele paga o Spotify, paga o Deezer, tal, não sei o quê. Então, isso é um hábito de consumo que não existia há 10, 12 anos atrás. Tá, sendo assim, de tempos em tempos, a gente tem que refazer a POF, tá? Pesquisa de Orçamento Familiar. E eu lamento dizer que, infelizmente, o Brasil demora muito para atualizar esses dados. Às vezes a gente fica lá, anos sem fazer a atualização desses números. Então, a gente está medindo o preço de uma cesta de consumos que já não é mais atual. Então, tem esse problema, tá? O nosso IPCA tem algumas deficiências assim. Em todo caso, tem algumas coisas também que chamam a atenção no nosso IPCA. Tem alguém com o microfone aberto? Pode falar. Alô, alô? Eu acho que não, professor. Ah, tá. Então deve ter sido impressão minha. Obrigado. Tá, olha só, gente, tem algumas coisas que chamam a atenção nessa cesta de 20 mil produtos que eu falei. Primeiro, gente, que o peso dos gastos da família, obviamente, o principal peso, né, o principal componente dos gastos da família é alimentação e bebidas. Isso é normal. Num país mais pobre, esse número é até mais alto. Num país mais rico, esse número tende a ser um pouco mais baixo. Só que tem uma coisa aqui no Brasil que é meio que recorde, que não acontece em outros lugares. O brasileiro gasta cerca de 20% da sua renda com transporte. Isso, gente, não é normal. Tá? Que o nosso transporte é tão caro, a gente não tem outro lugar do mundo que tem tanto borracheiro. Aqui na cidade de Recife, você sai com o seu carro, a cada 2 esquinas você vê um borracheiro. O que isso fala para você? O que isso te diz sobre a qualidade das nossas pistas, da dificuldade que é dirigir na nossa cidade? É muito caro. As pistas são ruins, são inseguras e tal. Tá, além disso, a gente mete tributo sobre esse serviço. Então, quando você está comprando lá passagem de ônibus, tem um monte de imposto sobre aquilo. Quer reduzir o preço da passagem de ônibus? Reduz o imposto que tem naquele serviço. Mas não, se for para reduzir imposto, eu quero ver aparecer um político que defende. O negócio dele fala, não, já tenho pouco dinheiro para gastar com tudo que eu preciso gastar, quanto mais cortar. Então, o gasto com transportes no Brasil ainda tem o custo de fabricação. Os custos de fabricação vêm da indústria. A indústria é o setor mais tributado na economia. Então, cada vez que alguém compra um automóvel, está comprando 2. Metade do tudinho que você está pagando é imposto. Pensa nisso, gente. Você vai lá, faz aquele esforço danado, consegue comprar um automóvel, custa 40, 50, 80 mil reais. Aí você pensa assim, metade do que eu estou pagando é realmente o automóvel, a outra metade é imposto.
Não dá. Esse país colocou níveis de impostos que não tem em outros cantos do mundo. Aí o gasto de transporte, como componente aqui do orçamento das famílias, destoa do resto do mundo. A gente gasta mais do que a média do resto do mundo. Não é que os outros não gastem, não, mas que esse gasto às vezes fica entre 15%, 16%, 12% do orçamento de uma família. Aqui no Brasil vai 20%, 22%, 21%. Então é muito caro, é muito oneroso para a família o dispêndio com transporte, tá? Só para mostrar o perfil desse processo de inflacionamento, né, de crescimento da inflação que a gente vem, olha só, gente, de março de 2000, quando começou a pandemia, até hoje, esse patamar subiu de menos de 2% para mais de 8%. E hoje, como eu disse para vocês, em abril deste ano, nós já estamos na casa dos 12% a cada 12 meses, tá? É um patamar muito alto e que vai fazer o Banco Central ter que subir juros para tentar segurar um pouco esse processo de aumento de preços. Diga lá, Thiago. Eu penso de uma maneira um pouquinho paralela a esse índice de inflação, porque eu falo que, além da inflação aumentar, seria bom se as pessoas começassem a entender quanto da vida dela inflacionou, né? Porque esses índices, eles tratam determinados bens, só que o bem do seu estilo de vida é diferente, tem um aumento diferente. Então, às vezes, a inflação aumentou 12%, 13% ao ano, mas a sua inflação, a inflação da sua realidade, aumentou 30%, 20%. Então, eu sempre aconselho a galera a fazer essa comparação, não só no índice nacional, mas no índice pessoal. Quanto que o seu custo de vida aumentou nos últimos 2, 3 anos? E quanto o seu salário aumentou nos últimos 2, 3 anos? Vou te dar um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, você tem um pedágio da linha amarela, né? Uhum. Aí o pedágio da linha amarela, depois de 1 ano, 2 anos, aumentou 15%. Eu falei, seu salário aumentou 15%? Não, então você tem que incluir isso no seu custo de vida. Ah, mas a cerveja que eu tomo sempre, ela aumentou 2, 3 reais. 2, 3 reais é 20% do que ela valia antes. Isso reflete a inflação atual? Também não. Então, para trabalhar um pouco mais com essa realidade pessoal, quanto que a minha inflação aumenta, né? Legal. Eu faço uma coisa parecida, Thiago, é que, assim, eu chego no supermercado e falo assim, eu vou gastar X reais. E aí eu vejo em que parte das minhas compras que já acabou aquele dinheiro. Então eu falo assim, antes eu chegava até a última fileira do supermercado e aí eu gastava aquele valor. Hoje, no meio do supermercado, eu já gasto aquele valor. Outra maneira que eu vejo é assim, na hora de abastecer o carro, eu sempre coloco 200 reais. Ah, não, mas a gasolina subiu, 200 reais não enche o tanque. Eu falo, não me interessa. Eu quero saber quanto que eu consigo rodar com 200 reais. Aí o que eu vejo é que cada vez eu consigo rodar menos. Então lembra até uma piada que uma vez eu ouvi do Faustão, ele falando assim, uma brincadeira, claro, tá, gente? Mas ele falando assim, inflação é aquilo que sobra de mês depois que o seu salário acaba. É o número de dias que sobra até o final do mês depois que o seu salário acaba. Então, você percebe claramente que, com o aumento dos preços, a gente vai tendo mais dificuldade de fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Né? A perda do poder de compra do nosso salário, da nossa moeda, como o Thiago bem disse aí. Legal, pessoal. Deixa eu concluir aqui essa fala de hoje e concluir, como eu disse, a aula um pouquinho mais cedo, falando assim, ó, essa medida da inflação mais importante, que é chamada a medida da inflação oficial, o nome dela é IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Aí você fala assim, é o consumidor que é amplo? É a inflação só dos gordinhos? Não. É o índice que é amplo. A gente chama de índice de preço ao consumidor amplo, porque, como eu disse para vocês, são milhares de produtos que são mensurados. Então, no cálculo do IPCA, entra lá o preço do jet ski, o preço da lancha. Peraí, professor, no Brasil quase ninguém compra um negócio desse. Não, eu entendo. O peso é bem pequenininho, mas ele precisa contar. Então, imóveis de alto luxo,
Por outro lado, comida fora de casa, comida, o valor de um saquinho de pipoca que você compra no sinal, tudo isso indiretamente acaba entrando lá nessa conta. Então, algumas coisas vão ter mais peso. Quer ver? Se sobe o preço do feijão, isso bate lá na conta. Aparece no índice, aparece no número. Você consegue dizer assim, ó, dos 12%, algo em torno de 0,5%, 0,7% é só o aumento do preço do feijão, ou é só o aumento do preço da energia elétrica. Então, são pedaços assim identificáveis, dá para ver. Agora, coisas que a gente compra muito raramente, tipo, ou que sejam pequenos comparado ao nosso orçamento, né? Subiu o preço do sal. O quilo de sal custa R$1, 1,15 talvez. Se subir de 1,15 para 1,70, é um baita aumento. Mas aquilo ali tem um peso bem pequenininho no seu dispêndio, né? Do seu orçamento mensal. Ninguém vai ficar pobre porque subiu o preço do sal. Então, cada produto vai ter um peso específico e uma capacidade de gerar impacto no IPCA, tá? Como ele é muito amplo, ele é usado como uma medida da inflação ao consumidor oficial no Brasil. Mas um detalhe interessante também é que na hora de selecionar quais os produtos que entram nessa conta, a gente vai vendo pelas famílias. A gente fala assim, vai entrar aqui os hábitos de consumo de qualquer família que ganha de 1 salário mínimo até 40 salários mínimos. Pô, peraí, 40 salários mínimos dá mais de 40 mil reais, 48 mil reais. Quem é que ganha 48 mil reais? Tem alguns juízes aí, alguns deputados que conseguem superar o teto do presidente. Ganha mais do que o presidente. Esses caras têm hábitos de consumo assim. O meu vinho francês está subindo muito de preço, estou preocupado. O caviar está custando os olhos da cara. Não sei o que eu vou fazer no mês que vem. Esses produtos são consumidos por uma parcela micro da população. Então, o peso deles no IPCA vai ser muito pequeno, mas também vai ser contabilizado lá, tá? Então, de 1 a 40 salários mínimos entra praticamente todo mundo. E aí todos os hábitos, mesmo de que sejam de poucas pessoas, pessoas muito ricas, também são contabilizadas lá. Quanto mais os hábitos de pessoas mais pobres, né, que são milhões de pessoas no Brasil, também pesam lá. Existe um outro índice, uma espécie de um primo do IPCA, que chama INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Aí a diferença é que, naquele caso, ele pega só os hábitos de consumo, os hábitos de consumo de famílias que ganham de 1 a 10 salários mínimos. Então, só quem recebe até ali R$10.800 é que entra, de 1 a 10 mil, de 1.000 a 10.800 reais é que entra nessa conta. Aí, não, obviamente, vai excluir a lancha, o jet ski, o caviar, esses produtos de rico, o vinho francês e tal, tudo isso vai sair da conta. Vai entrar só os produtos mais povão assim. Então, em alguns casos, é melhor usar esse índice, tá? Porque ela tem mais a ver com o custo de vida da maioria da população. Faz sentido, pessoal? Legal, pessoal, olha só. Tendo em vista o dia muito corrido que eu estou, e eu sei que vocês também estão com a entrega de trabalho final aí, nós vamos parar hoje um pouquinho mais cedo, tá? Essa aula vai ser um pouco mais curta, a gente está tendo só 1 hora de encontro aqui, mas eu queria que vocês usassem esse tempo para fazer os trabalhos aí que vocês têm acumulados, né? A semana chegando o momento final do semestre, não desperdicem esse tempo não, tá? Eu vou dar esse tempo para vocês, façam bom uso deles. Estou interrompendo aqui a gravação, mas como sempre eu vou ficar aqui mais 1 minutinho ou 2, se